Olá! Você está ouvindo A Noite Estrelada, o podcast que fala sobre os distúrbios do sono e como resolvê-los. Eu sou Graziela Brum e, para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista, especialista em sono pela instituição Albert Einstein. Eu quero primeiramente dar uma explicação bem rápida sobre o nome desse podcast. Bem, eu sempre fui uma apreciadora de arte e uma apaixonada pelas obras do pintor Van Gogh. A Noite Estrelada é o quadro mais famoso do pintor e eu tive a oportunidade de contemplar essa obra quando visitei o MoMA. Então, quando eu fui buscar um nome para o podcast, achei que A Noite Estrelada fazia uma excelente relação com o tema sono, com a qualidade do sono. Então, escolhi o nome do quadro de Van Gogh e dei o nome dos meus podcasts de A Noite Estrelada. Nessa primeira edição de A Noite Estrelada, você vai ficar sabendo da importância do cirurgião dentista nas equipes multidisciplinares que tratam o sono. E também vou falar um pouquinho do que é a apneia e quais são os principais tratamentos para diminuir esse distúrbio do sono e, claro, também diminuir o ronco. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, A Noite Estrelada. Você está com Graziela Brum. Em primeiro lugar, eu quero passar duas informações para vocês. A primeira é que, segundo a classificação internacional dos distúrbios do sono, nós temos mais de 100 tipos de problemas relacionados ao sono. Alguns desses são nossos conhecidos, como, por exemplo, o bruxismo, que é o ranger dos dentes enquanto se está dormindo. A apneia do sono, que traz aquela sonolência diurna que nos atrapalha muito nas nossas atividades. E também, como não se falar, da insônia, que provavelmente é conhecida de muitos ouvintes aqui. Pelo menos, em uma ou outro período da vida. Bom, é fundamental que se diga que muitos de nós apresentamos algum tipo de distúrbio do sono. E isso eu falo por conclusões estatísticas de pesquisas importantes. E claro que existem distúrbios mais raros, ou pelo menos não tão conhecido nosso, como por exemplo a narcolepsia, que consiste basicamente em um ataque irresistível de sono, em que a pessoa perde a força muscular e dorme em qualquer lugar. A narcolepsia geralmente passa por esses ataques súbitos de sono, todos os dias, e para o diagnóstico deve ocorrer pelo menos durante 3 meses. A pessoa, nesse caso, apresenta alucinações e os movimentos oculares dos olhos rápidos, que a gente chama de sono REM. Bem, mas a pergunta que não quer calar é por que é tão fundamental que a odontologia faça parte da equipe multidisciplinar que trata o sono. A odontologia do sono vem se desenvolvendo muito nos últimos tempos, sobretudo com os distúrbios respiratórios. O cirurgião dentista já tem uma vasta experiência porque já vem tratando os problemas de oclusão dentária, que é o encaixe dos dentes superiores com os inferiores, dentro da especialização que se chama ortodontia. Também temos bastante habilidade para tratar o bruxismo, que é o ranger dos dentes e que faz perder estrutura dentária e fazer com que o dente fique encurtado, o dente fica menor. Os distúrbios das articulações temporomandibulares também são tratadas pelo dentista. Tudo isso nós já trabalhamos diariamente. E para tratar os problemas respiratórios, é fundamental que o profissional tenha um bom conhecimento de anatomia e da relação dos músculos da face com os ossos que estão na região. Então, todas essas informações traz ao dentista uma experiência para integrar junto com o fonoaudiólogo, com o otorrino, nutricionista, fisioterapeuta, a equipe multidisciplinar que trata o sono. Todos esses profissionais se juntam para fazer o melhor plano de tratamento para o paciente. Nessa roda de obter o melhor tratamento, às vezes, uns profissionais são mais solicitados do que os outros,
Mas mesmo assim, quem trabalha com sono deve entender que o tratamento é um tratamento de consulta entre profissionais. Então, o cirurgião dentista entra nessa equipe com um papel fundamental, sendo em muitos casos o arcabouço de conexão para o tratamento do paciente. Uma das primeiras informações que eu preciso falar é que não há saúde sem sono adequado. Mas vamos lá, nessa nossa vida totalmente conturbada que levamos por aí, diga-se de passagem que o tempo reservado para dormir é cada vez menor. Isso traz riscos gravíssimos para a nossa saúde, como, por exemplo, o acúmulo de gordura abdominal e a resistência à insulina, que pode gerar a diabetes 2. O aumento da pressão arterial e arritmias cardíacas também estão relacionadas com noites mal dormidas. Bom, entre os distúrbios do sono que trazem as piores consequências para a boa saúde está a apneia obstrutiva do sono. Veja bem, a apneia é a incapacidade de respirar adequadamente durante o sono, causando a interrupção da passagem de ar para os pulmões, o que leva a pessoa a despertar para conseguir respirar, né? Bom, o número desses despertares e microdespertares que a pessoa teve durante o período de sono vai definir se a apneia é leve, moderada ou grave. E isso faz com que defina o tipo de tratamento que é mais adequado para cada pessoa. Geralmente se dá quando a língua e os tecidos gordurosos do pescoço pressionam o canal que o ar passa para os pulmões. Com a diminuição desse diâmetro, menos ar ou nenhum ar passa. Isso pode acontecer por várias vezes durante a noite e também por inúmeros fatores. Entre eles, uma língua maior que o normal, anatômico, ou um excesso de gordura no pescoço. Para quem acorda sonolento, sem energia para as atividades do dia, ou mesmo irritado ou com problemas de concentração, é interessante observar o diâmetro do pescoço no espelho. Se tem muita gordura acumulada no pescoço, isso já quer dizer que é um indício de que você tem apneia. E acho interessante também investigar com o parceiro ou mesmo com um aplicativo do celular se você está roncando. O ronco também está relacionado com a apneia do sono. Importante falar que é fundamental procurar ajuda para tentar evitar consequências mais graves. Os tratamentos para a apneia do sono são variados, Muitos falam na adaptação do CPAP. CPAP significa pressão positiva contínua nas vias aéreas. O que quer dizer isso? Que é um aparelho que imprime uma ventilação de pressão positiva nas vias aéreas para mantê-las abertas em pessoas que não conseguem respirar adequadamente durante o sono. Outra forma de tratamento que tem sido usado com muita eficiência são os aparelhos intraorais, pois além de uma melhor adaptação, os pacientes conseguem diminuir o ronco e melhorar a respiração. Mas isso eu vou explicar com mais detalhes em outro podcast. Como que o cirurgião dentista trabalha com os aparelhos intraorais e elucidar melhor a dinâmica da apneia do sono, além de dar dicas práticas para evitá-las. Aqui chegamos ao final do nosso podcast, A Noite Estrelada, o podcast sobre o sono. O próximo episódio vai ao ar daqui 2 semanas, dia 9 de outubro. Já peço a vocês para seguir o meu canal e saibam que no próximo episódio tem uma surpresa para vocês. Eu sou Graziela Brum em A Noite Estrelada.